pessoal, está começando mais um Comentando Novelas e hoje vamos falar sobre tudo o que está acontecendo na sua novela das 9, Renascer. Vamos comentar o que aconteceu nos últimos 6 capítulos da novela. Então bora lá, pessoal! Vamos começar comentando o capítulo do dia 15/7. Essa semana aconteceu muita coisa boa na novela, então bora lá, pessoal. Sandra passa mal e Eliana a leva ao hospital. Tudo isso aconteceu lá na venda do Norberto e ali na casa da Jucutinha, né, pessoal? Porque o Egídio foi lá provocar o João Pedro, né? Eles tiveram uma discussão lá no bar do Norberto e acabaram saindo no soco lá fora. Mas quem bateu mesmo foi o João Pedro, né, pessoal? Porque o Egídio foi lá para provocar, era uma briga mesmo, para ter um pretexto para acabar com esse namoro da filha com o João Pedro, né, pessoal? E ao ver isso, a Sandra acabou passando mal, né, pessoal? Ela estava grávida, quase para ganhar o nenê, e acabou passando mal lá, pessoal. E a Eliana teve que levar ela para o hospital lá em Ilhéus, né, pessoal? E daí, o João Pedro saiu correndo quando viu que a Sandra estava passando mal, e pegou o outro carro e foi com a Yolanda lá para o hospital, né, pessoal? Dona Patroa acompanha a Sandra ao hospital. João Pedro entra em desespero e sente-se culpado pela morte da bebê. E daí, pessoal, todo mundo estava lá no hospital, lá em Ilhéus, e quando a médica disse pro João Pedro que a filha dele com a Sandra acabou morrendo, né, pessoal? Porque a Sandra teve um descolamento de placenta e a criança não resistiu, né, pessoal? E o João Pedro ficou muito desesperado porque ele se sentiu culpado pela morte da criança, né, pessoal? O John Paiva estava excelente. Ele é um ator muito bom, pessoal. Uma revelação, né, pessoal, que merece muito ganhar o prêmio do Troféu Domingão desse ano, né, pessoal, como o melhor ator de 2024. E com certeza vai ganhar, né? Augusto avisa ao irmão que ele não tem culpa pela morte da filha, né, pessoal? Então ele se sentiu muito culpado, chorou muito, teve uma cena muito boa dele no banheiro, né, pessoal, que ele se olha no espelho lá, quebra o espelho por se sentir culpado, né, pessoal? O João Paiva teve uma ótima cena como o João Pedro, né, pessoal? Daí tava lá o Deco Luciano tentando acalmar o João Pedro para ele se sentir bem e não se sentir culpado, né, pessoal? Eliana e Mariana se chocam com a frieza de Egídio ao saber da morte da neta, né, pessoal? O Egídio, que é um vilão na novela, né, pessoal, falou com uma frieza que não ia se sentir culpado por matar o pai da sua neta, né, pessoal? Quando ele disse que a neta tinha morrido, que a Eliana contou, pessoal, que ele quis dizer que ele ia matar o João Pedro, né? Que ele planeja matar o João Pedro. E a Eliana e a Mariana ficaram chocadas com a reação dele, a frieza dele, né, pessoal? A Sophie Charlotte tá ótima, com a Eliana, né? Uma vilã aí, que se juntou com o vilão, o Egídio. Egídio cogita atentar contra João Pedro, como eu disse. E Maria Santa aparece pela primeira vez para João Pedro. Uma linda cena da Duda Santos e do John Paiva, né, pessoal? Que pela primeira vez a Maria Santa apareceu pro filho dela, que levou à morte dela, né, pessoal? O João Pedro, por causa de um descolamento de placenta, alguma coisa assim, com a mesma coisa que aconteceu com a Sandra, né, pessoal? E dela teve o primeiro reencontro com o filho, no qual estava a neta dela, no caso, né, pessoal? As duas estavam mortas, né, mas apareceram pro João Pedro num sonho, depois da Inácia fazer uma sessão lá da religião dela, para acalmar o João Pedro e trazer paz para ele não se sentir culpado, né, pessoal? No capítulo dia 16/7, Eliana ameaça Egídio e manda que ele procure Sandra no hospital. Ela exigiu que ele fosse lá ver a filha dele no hospital, né? Egídio vai visitar Sandra no hospital e diz que sangue dos Coutinho não se mistura mais com os dos Inocêncio, né, pessoal? E disse para ela ir embora de Ilhéus, né, pessoal? Ir pra morar lá onde ela tava morando. Acho que é em Ilhéus, no caso, ou na Bahia, não entendi. Ir embora com a Yolanda, né? Fez uma proposta para ela abandonar o João Pedro. E João Pedro escuta e fica revoltado com isso, né? Egídio propõe a Sandra que ela vá embora com a mãe para Salvador, olha aí, para evitar mais desgraça, e oferece metade de tudo que ele tem para a Yolanda, né, pessoal? Para se livrar da Sandra e terminar com essa briga entre os Inocêncio e os Coutinho, né, pessoal? Porque ele não queria que a filha dele estivesse junto com o João Pedro quando ele matasse o João Pedro, pelo que eu entendi, né? Mas elas não aceitaram isso. Sandra diz ao João Pedro que o amor entre eles morreu junto com a filha deles, né? Vamos para o capítulo do dia 17/7. Na fazenda de Aurora, Inocêncio dá aula sobre a produção de cacau.
A Aurora é a personagem da Malu Mader, né, pessoal, que entrou na novela recentemente aí para formar um par com o José Inocêncio, personagem do Marcos Palmeira. Eles têm muita química, né, pessoal? Formaram um casal na novela Celebridade em 2003, acho que se não me engano, e foi muito sucesso, né? E agora a Malu Mader foi escalada para viver a Aurora, que é uma dona de uma fazenda de cacau lá também, que o José Inocêncio foi lá para ensinar o manejo que ele faz na fazenda dele, na fazenda da Aurora. Eliana diz a Egídio que só voltará a ficar com ele quando ele lhe der o dinheiro pelo seu cacau, né, pessoal? Yolanda e Sandra avisam a Egídio que não vão para Salvador e devolvem a maleta de dinheiro que ele deu a elas. Ela devolveu o dinheiro que ele deu, né, pessoal, para não querer nada dele, para não ter uma dívida com ele, vamos dizer assim, né? Sendo que ela tem direito à metade de tudo que é dele. Zinha diz que mataria por João Pedro e Diocleciano lembra que quem mata não avisa antes. Exatamente, né, pessoal? Quem mata não avisa. E ela diz que mataria o Egídio por causa de João Pedro, né? Que ela é muito amiga dele, são como irmãos, né? E ela disse que mataria por ele. E daí aconteceu um atentado contra o Egídio que eu vou comentar aqui com vocês. Egídio manda Marçal matar João Pedro, né? Entrega uma arma ao capataz, que é a arma do pai dele, né, pessoal? Que, se eu não me engano, não sei se é do pai dele ou ele que comprou, mas ela é uma arma de alta precisão, que tem uma pontaria, um negócio muito bom lá que mata certeiro no tiro, né, pessoal? E deu pro capataz dele, o Marçal, para matar o João Pedro. José Inocêncio e Aurora se amam apaixonados, né, pessoal? Tiveram a primeira noite de amor de Aurora e de José Inocêncio, né, pessoal? Que forma um casal lindíssimo. E daí ficaram lá na casa dela, na mansão da firma, acho que pelo que eu entendi, que ela só vão encontros casuais, reuniões, e eles ficaram lá, tiveram uma noite apaixonados. Bento dispensa Damião como funcionário, lhe dá um montante de dinheiro e devolve a arma dele, reforçando que espera que ele proteja a família. Que o José Inocêncio deixou uma missão para o Damião, que ele protegesse a família enquanto ele estivesse longe da fazenda. Mariana instiga Marçal contra Egídio e o aconselha a ir embora, né, pessoal? Porque o Egídio fez uma marca, com um negócio de marcar boi, no Marçal, né? Para ele provar que ele era fiel aos Coutinho, né, pessoal? Com a marca ele marca os boi quente, o ferro quente, né, pessoal? E dele ficou com a marca no peito aqui, né, pessoal? E a Mariana aconselhou ele a ir embora dali, instigou ele contra o Egídio, né? Ele ir embora, abandonar a família do Egídio ali, que ele presta serviços como um capataz, um capanga, vamos dizer assim, né? João Pedro diz a Zinha que só não matou Egídio por causa de Sandra. É, pessoal, que ele queria se vingar do Egídio, né? Não só por que ele fez pela Sandra, pela Yolanda, e também por ter matado o irmão dele, né, pessoal, o José Venâncio. E daí eles que não matou o Egídio por causa da Sandra, né, que é pai dela, né, pessoal, que a Sandra, mesmo não tendo uma boa relação com o pai, não ia gostar disso, né, pessoal? Claro, matar o pai dela, né, pessoal, é uma coisa bem séria. Vamos lá para o capítulo do dia 19/7. José Inocêncio volta a ter um mau pressentimento. Ele sentiu que uma coisa ruim ia acontecer, né, pessoal? Que era a morte da neta, que mesmo ele não aceitando, que um sangue que ele não queria, né? Mas ele mesmo assim sentiu que algo ruim estava acontecendo. Eliana e Egídio seguem para Ilhéus para a venda do cacau roubado. João Pedro segue de carro na mesma estrada. Alguém, de tocaia no mato, atira. Egídio é atingido no peito e Eliana se desespera. Os dois estavam indo para Ilhéus, acho que um estava voltando de Ilhéus e um estava indo, né, pessoal? E se encontraram na estrada depois do tiro, né? E alguém mostrou duas armas para atirar e uma atirou. E acertou o peito do Egídio, né, pessoal? Não pegou no coração, acho que pegou perto do coração. E o João Pedro estava armado, né? Saiu do carro apontando a arma, achando que era o Egídio que atirou. E chegou lá e o Egídio estava saindo sangue do peito e coisa. Eliana estava desesperado, né? E ele acabou ajudando o Egídio, levando ele lá na venda do Norberto, que lá o José Augusto conseguiu tirar a bala e levaram ele para o hospital, né, pessoal? O João Pedro e o José Augusto acabaram salvando a vida do Egídio, né? Então não é nenhum deles que atirou. Pode ser a Zinha, o Diocleciano, o Damião,
o Marçal, que estavam ali na cena do crime, vamos dizer assim, né? Que estavam armados e que pretendiam matar o Egídio. Egídio tenta incriminar João Pedro e instiga Sandra contra o rapaz, né, pessoal? Daí o delegado da novela, que agora, quase no final da novela, apareceu um delegado, né? Depois de tantos crimes, foi lá no hospital tomar depoimento do Egídio e ele instigou dizendo que foi o João Pedro que atirou nele, porque ele viu o João Pedro vindo com a arma apontada para ele, né? Sendo que ele estava só tentando se defender caso fosse o Egídio que atirou, né? Daí ele instigou a Sandra contra o João Pedro também. Diocleciano conta para Inocêncio sobre o atentado a Egídio e a morte da filha de João Pedro e Sandra. Ele contou, né, chamou o José Inocêncio de volta para a fazenda e quando ele pegou ele no aeroporto, ele contou sobre a morte da filha da Sandra, né, a neta dele. Ele ficou bem abalado, uma cena ótima do Marcos Palmeira, né? Ele não precisou falar nada, só na emoção do rosto, da face dele já demonstrou a tristeza dele de perder a neta, né, pessoal? Vamos para o capítulo do dia 20/7. José Inocêncio pede perdão a João Pedro, mas diz a Diocleciano que sente que perdeu o filho para sempre. Por causa de tudo que aconteceu, né, pessoal? Esse atentado contra Egídio e a morte da filha dele. José Inocêncio manda a Bento chamar Kika para que ela venha até a fazenda, né, pessoal? Ajudar aí nessa questão da morte, não, do atentado contra o Egídio, que estão acusando toda a família do José Inocêncio, né, pessoal? Ele, o Bento, o João Pedro, o José Augusto, até que salvou a vida dele, estão acusando eles também. Delegado Norte, que é isso que eu falei, né? Interroga Marçal e o trata como um dos suspeitos, né? Que tem vários suspeitos aí. O Marçal, que é o capango do Egídio, que estava armado com a arma que o próprio Egídio deu para ele para matar o João Pedro. Augusto sente ciúmes e buba ao saber que Décio está apoiando a noiva nos cuidados com Humberto, né, pessoal? O pai e a mãe da Buba voltaram à novela, né? Que o pai dela teve um infarto e ela teve que ir lá para ajudar a socorrer ele, né, pessoal? Que a Malu Mader e o Guilherme Fontes são ótimos e voltaram como os pais da Buba por ter sido muito elogiadas essas cenas deles alguns meses atrás que eles apareceram, né, pessoal? Tião impede o delegado de tocar em seu capetinha, né, pessoal? Que o delegado foi lá da lona lá e achou o capetinha do Tião, né, pessoal? E acabou prendendo o coitado. Vamos para o capítulo do dia 22/7. Tião é detido pelos policiais por ter esse diabinho, né, pessoal? E o delegado interpretou como que se fosse um pagamento do José Inocêncio para matar o Egídio, né, que não aconteceu, né? Que o Tião nem tinha arma, não tinha nada a ver com esse atentado. Decidido a ajudar Humberto, Buba trata da transferência do pai para o Rio, né, pessoal? Que ele estava lá no hospital em Minas Gerais, mas ela tratou essa transferência para o Rio de Janeiro para ter melhores cuidados, né? Sandra diz a João Pedro que precisa superar sua dor sozinha, né? Eles se separaram. Heriberto não gosta de saber que Kika foi para a fazenda e teme uma reaproximação da namorada com o Bento, né? Ele ficou com ciúme e eu quero que a Kika fique com o Bento, que eles combinam muito mais do que com o chato do Heriberto, né, pessoal? Ele só faz propaganda de carro lá na novela, que é um personagem relevante agora. Damião percebe o jeito frio como Ritinha trata a Kika e fica intrigado, né, pessoal? Porque a Kika é ex do Bento e a Ritinha tá ficando com o Bento aí nas escondidas do marido, né? Sendo que o marido também já traiu ela 1000 vezes e ele agora tá com ciúme dela, né, pessoal? Olha que ódio desse Damião, né? E pelo que eu vi no Remy, na novela original ele teve um final bom, ficou com a Eliana, né, pessoal? Não teve nenhum castigo por trair ela, né? Por trair a Ritinha tanto tempo, né? Pelas costas e debochar dela, digamos assim, né? Zinha revela a José Inocêncio sobre a prisão de Tião, né? Que por causa do José Inocêncio, Tião foi preso, né? E ele mandou ligeiramente a Kika e o Bento lá na delegacia em Ilhéus e conseguindo soltar o Tião, né? E ele voltou para casa com o diabinho dele, né, pessoal? Então aconteceu muita coisa essa semana, né, pessoal? Em Renascer, a novela tá bem movimentada aí. O autor fez algumas coisas novas, tipo esse atentado do Egídio não aconteceu na versão original. E algumas outras coisas, tipo a morte da filha da Sandra e do João Pedro, não teve na versão original, que teve agora por causa da baixa audiência da novela, né? Que eles tiveram que mexer aí no texto e colocar coisas novas na novela, no remake.
Então, pessoal, foi esse nosso Comentando Novelas de hoje, que falamos sobre a novela Renascer, a sua novela das 9 que está aí na reta final. Então, inscreva-se, já deixa o seu like, compartilha bastante esse vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo do canal, né, pessoal? Comente usando a hashtag Comentando Novelas o que você está achando da novela das 9, Renascer. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. No Instagram, @BardenGuilherme, e no X ou Twitter, Guilherme Barden, sem o N2. Então, pessoal, nessa semana tem mais 2 vídeos. Na sexta, às 20 horas, tem mais um episódio da série Autores. Vamos relembrar as novelas escritas pelo autor Tiago Santiago. E no domingo, às 20 horas, tem mais um TBT Novelas. E vamos relembrar os personagens da atriz Júlia Lemertz nas novelas. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!